Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 26, Diálogo com as Sombras, do livro Hermínio Corrêa de Miranda, né? Teoria e Prática da Doutrinação. Que maravilha esse livro, né? Se até aqui muitas pessoas já estão assim, pasmas, você vai ver a hora que chegar na metade desse livro em diante. Inclusive um amigo meu, ele me questionou hoje pelo telefone a respeito do vídeo que ele assistiu, que gravamos na data de ontem. Então ele ficou um pouco preocupado com a questão que tratamos, ou melhor, que dissemos aqui, que não existe incorporação. E ele me disse assim: Luiz, mas eu aprendi a vida toda que os espíritos incorporam nos médiuns. É óbvio que nós aprendemos assim. E é óbvio que a doutrina, de uma certa forma, ela nos esclarece assim. Mas nós não podemos nos esquecer que tudo não passa a ser de, vamos dizer assim, termos, conceitos, de acordo com o nível evolutivo de cada um. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que raciocinar que não existe incorporação. Incorporar. Não existe. Existe, sim, como nós já dissemos. Eu tentei explicar para esse amigo. Ele, enfim, demonstrou a mim que entendeu, mas tudo bem, eu não estou aqui para convencer ninguém. Até porque é um processo precursor, muitas coisas que nós dizemos aqui. Então, o processo, a comunicação, ela se dá através do campo vibracional do médium, mente a mente, fluido com fluido, sintonia com sintonia. Ora, gente, é só raciocinar. É só raciocinar o que nós dissemos nos vídeos anteriores a respeito dos milhões. Olha para você ver como que eu não estou com anexia, né? É só raciocinar. Nós recebemos milhões de pensamentos, de vibrações positivas e negativas o dia todo. Como também nós emitimos, porque tudo é radiação, tudo é energia, tudo vibra. Então é natural que o médium, a pessoa que estuda, que tem disciplina, que tem conhecimento, ele consegue separar o joio do trigo. Como eu deixei assim bem claro a respeito
dos milhões de pensamentos, de informações, quando eu consigo separar. Quando é um pedido de vó, de Fernando, do professor. Por que eu consigo separar? Porque a doutrina dos espíritos, ela me fornece essa base. Eu me preparo no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, eu aprendo a separar o joio do trigo. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos fornece estas condições que, através da sensibilidade, da percepção e do bom senso, nós conseguimos discernir, separar uma coisa da outra. Não é difícil. É preciso entender que não existe incorporação. Não existe desenvolvimento de mediunidade. No esmiuçamento, nós estamos tentando mostrar que esses termos são conceitos necessários, mas que não tem nada a ver com a realidade. Quando nós evoluirmos, nós vamos entender melhor. Mas é preciso já, nas condições que nos encontramos, é preciso já ir separando o joio do trigo. Porque senão, até quando nós vamos permanecer cultuando, cultivando esses conceitos errôneos, no bom sentido, necessário no nível que nos encontramos, mas é preciso separar o joio do trigo. Ora, quem se lembra da história do peixinho de André Luiz? O peixinho não se dando por satisfeito, inconformado, meu Deus, mas deve existir algo além desse lago. Não é possível. E ele sai. História muito breve, eu vou narrar. Ele sai, depara com oceanos, milhões de novidades. E ele retorna. Ele retorna e convoca todo mundo ali naquele lago. E ele leva ao conhecimento de todos os teus amigos as maravilhas que ele havia encontrado fora daquele lago. O comodismo, o desculpismo, a preguiça, né? Enfim, enxotaram ele dali. Que o quê? Não existe outro mundo, não existe oceano, isso é ilusão da tua cabeça, você está louco. Enxotaram ele. Ele vai embora, daí a alguns tempos ele fica sabendo que houve uma seca e que todos lá se sucumbiram. É a mesma coisa aqui. Nós não estamos aqui para convencer ninguém, mas apenas tentando mostrar às pessoas a importância do raciocínio, que não existe desenvolvimento de mediunidade, e sim educação dos dons mediúnicos. Dons é uma coisa, mediunidade é outra coisa. Nós devemos
amealhar conhecimento para educar os nossos dons. Educar, disciplinar. Nós devemos aprender que não existe incorporação, e sim sintonia, vibração, energia no campo vibracional do médium. O campo vibracional do médium aqui, o campo vibracional do espírito comunicante aqui. Então, olha só para você ver aqui, o campo vibracional do médium, o campo vibracional do espírito. Campo vibracional. As vibrações. O espírito pode estar presente, como ele pode estar a uma distância enorme. Quem determina isso são os mentores espirituais. Não somos nós. Por isso, a necessidade do estudo das 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. É óbvio que aquele que não estuda, ele não vai conseguir entender mesmo. Ele não vai conseguir entender. Pois vejamos, faz parte do assunto daqui. Você pode pensar assim, Luiz, você está só conversando, não está explicando. Nós estamos explicando aqui, sim, o tema, né? Por exemplo, campo vibracional do médium. Então, o médium, pensemos assim, ó, o médium, ele é comparado a uma antena parabólica. Eu gosto de explicar dessa forma para que as pessoas não tenham dúvidas depois. Então, a antena parabólica, ela capta ondas de um raio de 360 graus. Você sabe o que significa 360 graus, né? À sua volta. Então, aquela antena parabólica, ela capta um raio à sua volta 360 graus. Então, veja bem, a onda que vem de encontro à antena dentro daquele espaço de 360 graus, a antena capta. Então vamos pensar assim: vem um raio, a antena está ligada. Vem um raio, vem uma comunicação, uma onda de um nível 60 graus. A antena capta. 100, ela capta. 200, ela capta. 10 graus, ela capta. Tudo que encontra-se naquele raio de 360 graus, a antena capta. Deu para você entender mais ou menos assim? O médium é essa antena parabólica. Ele capta. Agora, veja bem. O médium que tem conhecimento das obras básicas da doutrina dos espíritos, o médium que tem disciplina, o médium que estuda, o médium pautado na responsabilidade, no compromisso, na mudança de hábito, de atitude, comportamento, mudança de moral. Entendeu? Aquele médium que procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Essas ondas podem vir todas misturadas, que ele consegue separar a positiva, a onda positiva, da onda negativa. Porque
a doutrina dos espíritos lhe fornece conhecimento. Ele amealhou o conhecimento. Então ele sabe separar uma onda de outra. Agora, aquele médium que não tem conhecimento, ele não consegue discernir uma positiva de uma negativa. Vem uma onda e invade o seu campo vibracional. Ela é negativa, só que ele não sabe. E essa onda, ao invadir o campo vibracional dele, atinge determinadas áreas sensoriais na massa encefálica que corresponde a determinados órgãos do corpo físico, visão, audição, fonação, a mente dele. E essa onda diz-lhe assim: eu sou Chico Xavier. Ele não tem certeza, ele não sabe, ele não tem conhecimento. E ele ali assume perante o público: eu sou Chico Xavier. Mas é um impostor, é um charlatão, é um mistificador, porque os espíritos impostor, charlatão, que foram aqui na Terra impostores e charlatões, na erraticidade eles continuam do mesmo jeito, de lá aproveitando-se da ignorância desses médios aqui na Terra que são avessos ao conhecimento. Por isso está cheio de seres, com todo respeito, nestas condições. Pois, já disse em alguns vídeos aqui, que no Brasil, principalmente, tem um médium que recebe Nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora. No Brasil e no mundo tem alguns médiuns que recebem Jesus Cristo. Outros recebem, sem ser Bezerra de Menezes de verdade, mas recebe Bezerra de Menezes. O YouTube está cheio de falsos charlatões, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que não é Chico Xavier, e sim, são todos espíritos charlatões, apócrifos. Isso não é falando mal, gente. Isso é tentando mostrar o que significa o campo vibracional e a importância da literatura espírita, mais as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Obras de Chico Xavier, Divaldo, Carlos Bacelli, Leon Denis, Gabriel Delanne, Camilo Flammarion e por aí em diante. Então esse livro aqui, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, nós vamos deparar com cada assunto que você nem imagina lá para frente. Olha só para você ver. Pois ele continua dizendo assim: não há fórmulas mágicas, nem ritos especiais para fazer eclodir a mediunidade. Quer dizer, não há fórmulas mágicas, nem ritos especiais para fazer eclodir os dons mediúnicos. Por quê? Porque a mediunidade é nata, independente. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos. Nascido de mulher aqui na Terra, todos nós somos médiuns. Eu não sou, é a mesma coisa você dizer: eu não necessito de oxigênio para respirar. Não, então
tape a narina durante 40 minutos para a gente ver o que acontece. Então, todos nós somos portadores de mediunidade. Agora, portadores de mediunidade e dons mediúnicos tem uma certa diferença. Porque existe milhões de médiuns, vamos dizer assim, rudimentar. Existe milhões de mediunidade rudimentar. Existe milhões de médiuns rudimentares. Existe bilhões de mediunidade inativa. Existe bilhões de mediunidade hibernadas, letárgicas. Você entendeu? Porque elas ainda não... aqueles dons, os dons, não eclodiram. Vamos pensar, olha só para você ver a que ponto eu chego. Vamos pensar assim, a mediunidade, vamos pensar na mediunidade como sendo o pé de jabuticaba. O pé de jabuticaba. Então você observa que existe bilhões de pés de jabuticaba pelo mundo afora. Mas existe um momento no ano, uma estação, que as jabuticabas florescem. Daí a pouco a polinização e surge a jabuticaba. Eclode as jabuticabas. Então veja bem, o pé de jabuticaba significa a mediunidade. As jabuticabas significa os dons mediúnicos, os dons que a pessoa possui. Preste atenção numa coisa, com todo respeito. Você já parou para observar que não existe uma jabuticaba igual a outra, do tamanho que a outra? Observe a uniformidade delas. Uma maior, uma menor, uma pequenininha, uma grandona. Mas você já analisou também que a humanidade age igualzinho? Porque quantos milhões de pessoas, ao buscar o pé de jabuticaba, procura apanhar aquela jabuticaba maior? E as pequenas vai ficando para trás. E geralmente as pequenas que tem mais doce. Mas vamos buscar aqui, vamos tratar de acordo com o nosso raciocínio. Analise a uniformidade, a desigualdade das jabuticabas, das frutas jabuticaba. Umas maior, outras menor. O que significa isso? Umas mais ostensivas, uns médios mais ostensivos, mais sensitivos, outros menos sensitivos. Tem jabuticaba que nem vinga. Mas não significa porque ela não vingou que não exista no pé da jabuticaba, no cerne dela, a essência daquele fruto hibernado para a próxima safra. É óbvio que na próxima safra ela vai tornar a produzir jabuticaba. Por que ela vai tornar jabuticaba? Porque faz parte da essência dela. Não vai, na próxima safra, não vai surgir no lugar da jabuticaba uma jaca, uma manga. É natural. Então assim
é a mediunidade. A mediunidade é o pé de jabuticaba. Os dons mediúnicos são as frutas, a jabuticaba. Maior são aquelas mais ostensivas, são aquelas mais sensitivas. As menores, menos sensitivas. E assim sucessivamente. Por isso, alguns médios mais sensitivos, outros menos sensitivos, mas isso não quer dizer que não é médium. Todo mundo é médium. Todo mundo é portador de dons mediúnicos. Agora, não basta eu dizer, eu sou portador de tantos dons. Eu tenho que me preocupar, sim, com os meus dons, na condição de educá-los. Eu não tenho que me preocupar se eu sou um médium vidente, um psicógrafo, né, um médium audiente, enfim, psicofônico. Eu tenho que me preocupar com a educação dos meus dons. Então, a minha psicofonia, eu a educo nas obras de Kardec, nas obras de Chico, de Edivaldo, de Carlos Bacelli, Camilo Flammarion, por aí em diante. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos sequência o mesmo assunto.